Hoje, na nossa aula, abordaremos o assunto armazenamento de produtos químicos. Para o correto e devido armazenamento dos produtos químicos, é preciso conhecer a natureza química dos compostos, conhecer suas propriedades físico-químicas, a reatividade, as compatibilidades e incompatibilidades relacionadas a outros produtos que também vão ser armazenados. Também devem ser controladas todas as condições de temperatura do ambiente onde esses produtos vão ser armazenados, assim como a pressão e a umidade. Não se pode ignorar os riscos, por menores que eles possam parecer. Então, muitos dos produtos químicos utilizados em laboratório têm propriedades específicas e muitos são de alguma maneira nocivas à saúde humana. Um armazenamento adequado não é simplesmente aquele que conserva as propriedades de um produto químico úteis ao laboratório, ou seja, que não vai ter nenhum impacto nas propriedades físico-químicas desse produto. O armazenamento adequado é aquele que visa a segurança desse armazenamento, que não haja interações entre produtos que podem estar próximos ou acondicionados de maneira inadequada. Em relação à probabilidade de risco, o manuseio tem a probabilidade de 40%. A armazenagem é um percentual bem importante. Vejam, o risco, né, na armazenagem é de 25% de acidentes envolvendo produtos químicos. Então, é algo que realmente tem que ser levado em consideração. O transporte envolve 15%, o descarte 12% e a rotulagem 8%. Então, vejam que realmente é, né, importante que esse armazenamento de produtos químicos sejam feitos de forma correta para evitar acidentes. Algumas regras de armazenamento são generalizadas para qualquer produto químico, como, por exemplo, não ficar sob incidência de luz solar, não ficar próximo à chama, isso é uma regra geral. E as propriedades especiais vão exigir cuidados especiais de armazenamento. Então, produtos que realmente têm que ser armazenados em temperaturas baixas, todas essas informações têm que ser descritas, né, na FISP daquele produto. Então, além das propriedades específicas de cada composto químico, deve-se levar em conta, durante o armazenamento, as possíveis interações entre compostos guardados próximos uns aos outros. Então, quando esses compostos que são incompatíveis, eles são guardados próximos, pode haver essa interação que pode resultar em acidentes devido a essa interação. Bem, as regras gerais envolvem desde as prateleiras devem estar limpas e organizadas, todo frasco deve estar rotulado de maneira adequada. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens que mostram como a rotulagem ela é importante nesse processo de armazenamento e, como eu já comentei anteriormente, nenhum produto químico deve ser guardado em exposição direta à luz e nenhum frasco, obviamente, deve estar estampado ou não está fechado corretamente. Tem que estar sempre, né, atento ao fechar e vedar bem essas embalagens. Então, nessa imagem aqui, vocês já podem perceber vários e vários erros, né? Vejam, muitos materiais, né, com os rótulos que já estão aqui para serem perdidos, frascos aí muito antigos. Vocês vejam esse aqui, ó, não tem mais nem um rótulo. Então, na realidade, isso aqui não é armazenamento de produtos químicos, isso aqui é um depósito que não está levando em conta conceitos que são muito importantes, que devem ser levados durante o armazenamento. Então, a chance que se tem de haver um acidente dentro de um local, né, na qual esses produtos estão ali colocados de maneira, né, sem nenhum critério adequado, é enorme. Então vejam, né, chama atenção aqui que vocês veem que tem até um produto químico armazenado no saco plástico. Vejam, tem produtos químicos aqui que estão tombados, né, que podem haver aí um derramamento. Então isso, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, outro saco plástico, isso que vocês estão vendo aqui é aquela máxima que tem tudo para dar errado, tudo para dar errado. Não dá é algo assim inesperado, porque tem tudo para dar errado. A gente só não sabe quando vai acontecer, mas é algo realmente totalmente inapropriado, totalmente incorreto.
Nessa outra imagem, vocês conseguem perceber também que nós temos frascos aqui mais antigos que já estão perdendo seu rótulo original. E isso depois causa um problema muito grande, porque não se sabe, se perde aquela informação e não se sabe que produto é aquele. Isso é algo realmente pior ainda, até para o seu descarte, o seu destino final, você não saber de que produto se trata. Né? Então, mesmo quando nós temos dentro dos laboratórios reagentes muito antigos, nós temos que preservar, né? Fazer novos rótulos e identificar aquele material, para essa informação ser conservada, não ser perdida, porque isso causa um transtorno, né, muito grande. Essa outra imagem aqui também, né, é algo assim aterrador. Vocês vejam que a gente tem vidros que foram quebrados aqui, tem o material quebrado, vocês vejam, né, os frascos aqui sem rótulo, é uma coisa assim terrível essa imagem que você vê aqui. Então não pode dar certo, você tem um risco aí de vários eventos ocorrerem, como explosões, né? Incêndios, derrames, numa situação como essa, na qual não é se dada a importância adequada aos produtos químicos que estão presentes nesse ambiente. Essa imagem aqui é fonte de uma monografia que eu orientei da Ana Carolina, que está aqui, Soares e colaboradores, no artigo que foi publicado em 2018, que ela teve como parte lá dos objetivos do seu trabalho é identificar passivos químicos que estavam no laboratório, ou seja, produtos que estavam ali no laboratório e que não se sabia realmente a quantidade que se tinha todo no laboratório, não se sabia ao certo todos os produtos que tinham ali, então ela fez esse levantamento, né? Foi um trabalho bem interessante que eu vou comentar na aula de gerenciamento de resíduos. Então vocês vejam, gente, isso aqui, né, que vocês estão vendo, que é um produto químico, está acondicionado numa lata de achocolatado, tá? Só para vocês terem noção, né? Uma embalagem de achocolatado que está aqui com produto químico. Esse aqui é um produto, material, né, com a embalagem aqui. Vocês veem que o rótulo aqui já foi perdido, tá? Então, se tem muita dificuldade de saber qual é esse produto, porque esse rótulo já se perdeu. Você vejam aqui materiais que não têm, né, identificação e, né, produtos aqui muito antigos, com data de validade expirada, né, há muitos anos, mas tem que saber qual é o produto para saber qual a destinação final pode ser dada para esses produtos. Alguns podem ser neutralizados e outros, infelizmente, só tem um processo adequado que é a incineração. Esses detalhes eu comento na aula de gerenciamento de resíduos. Então, algo, gente, que eu já chamo a atenção se eu tenho produtos químicos dentro do laboratório e na qual eu percebo que os rótulos, por um motivo ou outro, estão ali sendo deteriorados, eu tenho que fazer um novo rótulo para manter aquela informação do produto. Então, a rotulagem ela é essencial para se ter um armazenamento correto. Bem, no mundo perfeito, né, se indica, né, algo que realmente é importante, é não armazenar mais de 1 litro ou quilograma de um produto químico em seu ambiente de trabalho. Quantidades maiores devem ser estocadas em locais específicos. Então, na realidade, nós não temos dentro da universidade um almoxarifado no sentido de ter um almoxarifado para todos os laboratórios de pesquisa, que quando você precisa de um produto, você se dirige a esse almoxarifado. Almoxarifado esse, né, que no mundo ideal deveria ter condições, né, muito adequadas de iluminação, ventilação, controle de temperatura, exaustão, etc. Então, o que é, né, o nosso almoxarifado? O que é o nosso armazenamento dentro da nossa realidade? É dentro do próprio laboratório. Então, dentro daquele espaço do laboratório, nós temos que criar ali, ter um critério para armazenamento dos produtos dos quais nós trabalhamos. E o fato de se armazenar por vezes muito mais, né, litros e litros de um produto, é porque a logística ela não é tão, tão fácil dessa forma. Às vezes, o que se tem de recursos são projetos, os projetos eles têm uma duração, esses produtos já têm que ser adquiridos enquanto está na validade aí do uso daquela verba daquele projeto. Então, por vezes, você tem uma quantidade muito grande de um produto que faz parte ali da rotina do laboratório. Então, por exemplo, no laboratório de microbiologia ambiental, a gente tem uma quantidade de litros e litros de álcool armazenados no laboratório.
ok? Porque é um produto que a gente tem que comprar que se usa rotineiramente, né? Na asepsia da bancada das mãos, a gente tem muito álcool dentro do laboratório. É o ideal? Não, não é o ideal, mas né, é a nossa realidade. Então, se eu vou armazenar esse álcool, óbvio, ele tem que estar o mais distante possível de fontes de calor, né, de chamas, etc. Tá? E o que se sugere é que quando se compra em algumas empresas que se deixe pago, né, e que essa empresa vai entregando conforme a necessidade do laboratório. Só que isso também não é muito interessante para as empresas, porque é um produto que já está vendido e fica ocupando ali espaço, tem uma logística envolvida nisso, tá? Então, por vezes, a gente tem quantidades, né, grandes de um produto dentro do laboratório e, obviamente, isso daí não é o ideal, né? Então, como eu havia comentado já várias vezes, a integridade do rótulo é importantíssima nesses produtos armazenados. As interações desses produtos químicos, eles precisam ser levadas em conta no seu armazenamento. Então, o laboratório deve ter à disposição uma lista de incompatibilidades que já são conhecidas, tá? Então, aqui eu dou o endereço de onde se pode acessar essa informação. Então, aqui a gente está vendo uma forma mais adequada de armazenamento. Vocês vejam, né? Eu tenho rótulos íntegros aqui, então você vê, né, um certo critério, uma ordenação nesses produtos que estão armazenados aqui nesse armário. Tá? Um exemplo bem diferente das imagens que nós vimos anteriormente, dos produtos ali totalmente largados ali, né? Bem, então, um dos problemas mais frequentes consiste no armazenamento de substâncias químicas por ordem alfabética, né? Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas usam o seguinte critério: todos os reagentes da letra A, da letra B, C e assim sucessivamente. Só que isso não é a forma adequada, porque existem produtos que podem começar com a letra A, como a gente vai ver em slides aí mais à frente, e que serem totalmente incompatíveis. Então, eles não podem estar próximos. Então, é algo que tem que ser levado muito em conta quando eu vou fazer esse armazenamento, que eu tenho que levar em conta a compatibilidade ou incompatibilidade desses produtos. Isso é bem compreensível, né? Obviamente, a intenção de facilitar a organização do almoxarifado, esse almoxarifado, gente, que eu estou falando aqui, tá? Entre aspas, é o local que a gente armazena nossos reagentes químicos dentro do laboratório, né? Isso vai ser no armário, vai ser no armário embaixo da bancada, o local onde aqueles reagentes se encontram, tá bom? Então, a prática de usar a ordem alfabética leva a deixar próximos reagentes que são incompatíveis quimicamente. E qual o resultado que pode ocorrer desse tipo aí de critério? Tá? Então, incêndios, explosões, fumaça tóxica, algo assim, né, realmente terrível que pode acontecer simplesmente por deixar próximos reagentes que são incompatíveis. Então, organizar o almoxarifado, tá? Esse local de armazenamento desses produtos, levando em consideração a compatibilidade química. Isso que vocês têm que ter em mente nesse armazenamento. E deixar os incompatíveis afastados o máximo possível dentro daquele espaço que eu tenho no laboratório. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver, baseado nos pictogramas, o que nós levamos em consideração em relação à compatibilidade e incompatibilidade de substâncias químicas. Aqui, gente, são os pictogramas antigos, peço perdão, mas não atualizei aqui os pictogramas, é só para ter uma ideia, tá? Então, se nós observarmos aqui um produto que é corrosivo, tá? Chamando a atenção aqui o que cada triângulo significa, tá? O verde é o que está autorizado, o vermelho é o proibido e o amarelo são as precauções. Então, se eu tenho aqui um produto que ele é um produto corrosivo, ele não pode ser armazenado próximo ao produto comburente, tá? Se eu tenho aqui um produto inflamável, ele não pode ser armazenado com produto corrosivo. Tá? Então, isso aqui é uma forma, né, mais didática, digamos assim, de se ter noção. Então, essas informações já estão presentes nos rótulos, como a gente já viu na aula anterior.
tá? Então, tem que ser levado em conta essas características dos produtos no seu armazenamento. E óbvio, né, gente? Como eu já comentei, na verdade vocês já viram essa imagem, que é, né, aquela imagem do tudo errado, né? Então começa que isso aqui não é rotulagem, gente. Isso aqui é um arremedo de rotulagem, tá? Então, com certeza as informações que estão descritas aqui, elas não são suficientes. Eu não vou ter data de preparo dessa substância, eu não vou ter concentração, deve ter o nome aqui e olhe lá, tá? Então, não é assim, a gente tem que ter um padrão de rótulo. E outra coisa, será que tudo que está aqui dentro dessa geladeira realmente deveria estar aí? Então, nós vimos em aulas anteriores vários e vários acidentes que tiveram origem em geladeiras. Como eu já comentei, né? As geladeiras que nós usamos em laboratório são geladeiras de uso doméstico que nós adaptamos para o uso laboratorial. Então, existe um risco aí, né? Realmente tem que estar dentro da geladeira produtos que têm essa especificidade, que eu vou ler lá na FISP, que eles têm que ser armazenados a baixa temperatura. Né? Então, vocês vejam aqui as imagens, escrito aqui direto no frasco, né? Aqui como se fosse uma fita crepe, tudo errado, né? Para ser a cereja do bolo, né? O pessoal ainda bota comida, ainda bota água dentro de uma geladeira como essa, esquecendo que pode haver a formação de vapores que vai se depositar aqui, né? Nesse recipiente e coisas do tipo, tá? Então, algo realmente tudo errado numa única imagem. Tem nada certo aqui, é tudo errado. Então, uma imagem mais detalhada, que vocês já viram também em outro momento, né? Mas cabe aqui nesse exemplo, ok? Então, vocês vejam, gente, tudo errado. Vejam, isso aqui é uma caneta, vocês já vejam que ela está até já um pouco borrada, tá? Então, essas informações elas vão se perdendo com esse tipo de caneta, né? Com essas etiquetas que não estão bem coladas podem se despregar. Vocês vejam, né? Tudo aqui realmente você vê que não tem um critério, né? Ela vira um verdadeiro depósito, sem critério. Essa caixa aqui, né, gente, que corresponde à caixa que nós normalmente colocamos legumes na geladeira das casas, né? É um verdadeiro, né? São jogadas, as coisas são jogadas aqui sem o menor critério. Vocês vejam, eu tenho inclusive reagentes, né, que estão aqui caídos. Isso aqui pode vazar quando a pessoa vai pegar um reagente sem luva, pode encostar, ter contato com essa substância química, né? Vejam, identificação direta na garrafa aqui com a tampa. Então é algo, gente, que como, né? Eu já digo várias vezes, tem tudo para dar errado. A gente só não sabe o dia que vai acontecer, mas tem tudo para dar errado. Então, isso não pode ocorrer. As geladeiras, né? Elas têm que ter realmente uma rotina ali de limpeza. Muitas geladeiras antigas, elas não são nem frost free, né? Então elas têm que ser realmente descongeladas. Tem que estar na geladeira o que realmente precisa ser armazenado a temperaturas baixas. E nem sempre isso ocorre. As pessoas acham, né, que tudo tem que botar na geladeira. E não é a realidade. Eu tenho que, né, me informar sobre aquele produto, se ele, né, ou aquela solução que eu vou preparar, se realmente ela tem que ser armazenada a temperaturas baixas. E jamais, jamais, em tempo algum, fazer esse tipo aqui de identificação, que isso daqui é algo, né, terrível. Tem que ter um rótulo, a gente vai ter padrões de rótulos que a gente vai ver em aulas mais à frente. O que é uma rotulagem? Que com certeza não é isso que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, né, gente, algo que tem tudo para dar errado. Bem, como minha última frase foi quando tem tudo para dar errado, o que que acontece? Dá, né, gente? Às vezes as coisas dão muito errado. Então, apesar de não ser algo que envolva acidente de laboratório, né? Isso aqui no armazenamento no porto, eu não posso deixar de comentar, porque está dentro é algo, né, muito atual, que aconteceu recentemente, e eu não posso deixar de comentar, né, algo que é realmente assim, é inacreditável. É inacreditável, né, que pessoas tenham morrido, que nós tenhamos muitas pessoas feridas por né, armazenamento totalmente inadequado durante anos de um produto químico. Então, apesar
de não ser relacionado a um acidente, né, de laboratório, ele está dentro do contexto da nossa aula, né? E é algo muito atual, inclusive fiz aqui uma pequena revisão que acidentes com nitrato de amônio, né, não são nem um pouco atuais, nem um pouco, como digamos, incomuns, infelizmente. Bem, essa explosão ocorreu em 4 de agosto de 2020, bem recente, e foi a explosão de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio, estocadas em condições precárias no armazém portuário em Beirute, no Líbano. A onda de choque provocou uma destruição no raio de 10 quilômetros no local, só para vocês terem noção da potência. O número de mortos, né, na pesquisa que eu fiz, no momento são de 220 pessoas e cerca de 7 mil feridos. Então, obviamente, esses dados eles podem mudar aí, né, ao longo do tempo, inclusive porque nós temos muitas pessoas feridas. Então, o que que esse evento, né, gerou? Gerou uma preocupação com, né, em vários locais do mundo que estocam nitrato de amônio. Então, no Brasil, essa é uma preocupação muito grande, porque nós somos, né, o que nós chamamos de celeiro agrícola, somos produtores agrícolas e um usuário, né, intenso desse produto nas lavouras. Só para vocês terem noção, no Porto de Santos existem até 10 vezes mais quantidade do produto que havia no Líbano, conforme um levantamento recente. Hoje, o consumo brasileiro de nitrato de amônio chega a 1,9 milhão de toneladas por ano. Desse total, 500 mil são produzidas no país e outra parte a gente importa, né? 1,4 milhão de toneladas nós importamos da Rússia. Então, os dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que é a ANDA, o nitrato de amônio é muito usado na elaboração de fertilizantes, porque ele contém o nitrogênio na forma nítrica e amoniacal, que é menos volátil e assim é menos agressivo ao meio ambiente. A substância ela é preferida para plantações como, por exemplo, aqui de cana, né? É utilizada em várias culturas, cana é um exemplo, combinada com fósforo e potássio. O pessoal que é da área de agronomia, né, conhece muito, que é o que a gente chama de NPK. Vou comprar lá um adubo NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Bem, gente, se vocês terem noção, nós temos, né, acidentes com nitrato de amônio que remonta aí, né, há muito tempo atrás. Então, só para vocês terem noção, em 21 de setembro de 1921 ocorreu um acidente na Alemanha, que existia um silo de torre que armazenava cerca de 450 toneladas de sulfato de amônio e de fertilizante de nitrato de amônio. Ele explodiu numa fábrica da BASF, né, em Opal, matando entre 500 e 600 pessoas, não se tem aí o dado final, mas girou em torno disso, e ferindo cerca de 2 mil outras. Então, em 1921, já tem relatos de acidentes com essa substância. Em 2 de abril de 1916, na realidade até antes desse caso que eu citei, no Reino Unido, né, no dia 2 de abril de 1916, ocorreu uma forte explosão em uma fábrica perto de Faversham, no Reino Unido. E depois que uma loja próxima com 25 toneladas do famoso TNT e 700 toneladas de nitrato de amônio pegou fogo e explodiu. Nesse evento, 115 pessoas morreram, né, todos homens e meninos que trabalhavam naquele dia. E, né, no final, lá, 7 corpos nunca foram encontrados. Tamanho foi o impacto dessa explosão. Em 28 de julho de 1947, já tem um relato na França, né, do navio de estoque, um cargueiro norueguês, que estava com uma carga que incluía mais de 3 mil toneladas de nitrato de amônio. Pegou fogo, né, durante o descarregamento no porto e o navio explodiu, matando cerca de 30 pessoas e deixando milhares de feridos. Quando eu li essa notícia, né, se comentava que tinha sido aí oriunda, né, de um cigarro e tudo, eu não posso afirmar.
Em 16 de abril de 1947, tem um acidente relatado que ocorreu nos Estados Unidos. Foi uma explosão de 2,3 mil toneladas de nitrato de amônio a bordo de um navio francês estacionado no porto do Texas. Nesse evento, 581 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridos. Centenas de edifícios foram destruídos e a área portuária foi devastada. Então, vocês vejam, né, essa imagem aqui da época, vocês veem aqui o rastro de destruição. Parece que realmente foi uma bomba, né, que foi jogada. Parece um cenário de guerra, o que ocorreu aí nos Estados Unidos. Vindo, né, para a época um pouco mais atual, o acidente que ocorreu na Coreia em 24 de abril de 2004, com 161 mortos e 1,3 mil feridos, após a colisão entre um trem que transportava petróleo e vagões carregados com nitrato de amônio, que causaram uma série aí de explosões. Em 8 de janeiro de 1998, houve um acidente na China, na qual 24 trabalhadores em Xinjiang foram mortos e 60 ficaram gravemente feridos, numa explosão também numa fábrica de fertilizantes. Em 2004, na Romênia, foram 18 mortos e 3 feridos em uma explosão acidental em um caminhão, né, no leste ali do país. E em 17 de abril de 2013, nos Estados Unidos, né, uma explosão atingiu uma fábrica de fertilizantes na cidade de Weston, no Texas, deixou mortos e dezenas de feridos. Então, gente, não é incomum acidentes com nitrato de amônio. As pessoas já sabem da periculosidade desse produto. Não é algo, né, que seja de não conhecimento, né? Então, as pessoas têm que saber, né, ter critérios, ter cuidados na, na armazenagem desses produtos. Então, o primeiro slide da aula, o que eu coloco para vocês? Não ignorar os riscos. Não se pode ignorar os riscos, tem que se levar em conta os riscos. Não se pode deixar produtos com essa natureza sem um armazenamento adequado, né, para ocorrer mais tragédias que vão levar mais vidas, né, de forma totalmente que poderiam ser evitadas, né, eram vidas que não precisavam ser perdidas. Bem, em 2015 houve um outro acidente que foi na China, com duas grandes explosões que ocorreram em armazéns industriais na cidade portuária de Tianjin, seguidas por um incêndio. Olha, deixaram 110 funcionários de emergência, que são as pessoas que vão naquela a primeira linha de frente, né? E 55 residentes mortos e mais de 790 pessoas feridas. E 8 corpos nunca foram encontrados. Isso aí é só para vocês terem noção do tamanho da devastação que um evento como esse Então, nessa ilustração ainda se ressalta um outro aspecto, que muitas vezes essa substância química ela é utilizada em atentados. Então, em 1995, houve um atentado em Oklahoma, nos Estados Unidos, onde um extremista detonou uma bomba feita com 2 toneladas de nitrato de amônio e acabou resultando na morte de 168 pessoas e ferindo outras 700. Em 2001, a usina química AZF, em Toulouse, na França, explodiu com 300 toneladas de produto. Nesse episódio, na França, 31 pessoas acabaram morrendo. Em 2002, houve um outro atentado, que foi um atentado numa discoteca em Bali, na Indonésia. Esses explosivos também tinham sido feitos com nitrato de amônio e resultou na morte de 202 pessoas e 209 feridos. Esse evento aqui eu já comentei, que foi o evento na China, né? Um evento aqui na China, e aqui ressalto um evento que houve no nosso país, que foi no tanque da Vale Fertilizantes em Cubatão, que teve um incêndio que durou mais de 15 horas, né? Então, esse foi um evento que aconteceu no nosso país. Então, esse acidente que aconteceu em Cubatão foi em janeiro de 2017, nessa unidade da Vale Fertilizante, localizada em São Paulo. Na época, a Vale informou à imprensa que o incêndio teve início numa correia transportadora que alimentava o armazém da unidade de nitrato de amônio. Então, os corpos de bombeiros informaram na época que houve um vazamento de nitrato de amônio e ácido sulfúrico na atmosfera, que são produtos considerados altamente tóxicos. Então, a população que morava aqui no entorno, ela foi evacuada
né? E nesse acidente não houve feridos. Então aqui vocês veem, né, a proporção aqui, né, do evento da fumaça. Bem, em relação ainda ao evento que ocorreu no Líbano, né, um especialista que foi o Dr. Guilherme Marson, ele é professor doutor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, da USP e da Sociedade Brasileira de Química, SBQ. O nitrato de amônio não é explosivo por si só. Ele se apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis em água e é seguro, desde que não aquecido ou em contato com alguma faísca. A partir de 210 graus Celsius, decompõe-se e se a temperatura aumentar para além de 290, a reação pode se tornar extremamente explosiva. Ou seja, né, fatores como temperatura, faísca, início de uma chama vai causar um calor, né, que vai liberar nitrogênio, oxigênio e água. Eles se expandem porque são gases. A água, obviamente, na fase gasosa. Rapidamente, eles produzem uma onda de choque. É um movimento mecânico dos gases. É uma esfera que vai em todas as direções, como vocês puderam observar quem viu, né, os vídeos, a imagem, né, daquela esfera, né, que vai e se espalha em todas as direções. Vocês vejam que teve efeito a quase 10 mil, desculpe, efeito a quase 10 quilômetros de distância né, do epicentro lá. Então, no nosso país, a regulamentação das questões envolvendo o nitrato de amônio é de responsabilidade da Diretoria e Fiscalização de Produtos Controlados, ligado ao Exército Brasileiro. Inclusive, se nós precisamos, né, de protocolos que envolvem essa substância, a liberação tem que ser pelo Exército. Em sua mais recente portaria sobre o tema, que é a portaria de novembro de 2019, que participou houve a participação nessa portaria de um grupo técnico de trabalho, né? O órgão dispõe sobre procedimentos administrativos para o exercício das atividades aí com esse insumo. Né? Então, a gente tem toda uma legislação de controle do acesso a esse produto. Né? Então, realmente, se tem que ter uma atenção muito grande no armazenamento. Vocês vejam quantos acidentes aí eu relatei. Então, esse regulamento, ele estabelece uma série de requisitos a serem cumpridos que vão desde rígidas exigências sobre locais para armazenamento, manuseio pelas indústrias, transporte e estoque em entrepostos ao manejo da aplicação no solo, visando eliminar os riscos àqueles com que eles operam, né, têm contato com esse produto e garantir a segurança da utilização. Ora, gente, então, né, nós que consumimos tanto esse produto como fertilizante tem que ter realmente uma legislação rígida, né, que eu espero profundamente que esteja sendo cumprida. Né? E ao final aí, né, dessa exposição, a pergunta que não quer calar: como 2.750 toneladas de nitrato de amônio, né, foram armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária? Né? Como é que a gente tem resposta para uma pergunta dessa? Como pode? Tendo conhecimento de todos esses acidentes prévios ao que ocorreu no Líbano, né? Toda essa narrativa que foi feita aí, né, com inúmeros mortos, né, um rastro de destruição terrível. Vocês vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França, no Reino Unido, né, na China, na Coreia, quer dizer, vários países já tiveram acidentes com muitas mortes envolvendo esse produto. Então, como pode haver um descaso tão grande com um produto, né, dessa natureza? Né? A pergunta que não quer calar. Bem, gente, aqui é só para dar uma ideia a vocês de algumas incompatibilidades de produtos químicos quando nós temos como finalidade o armazenamento. Então, por exemplo, o acetileno, ele é incompatível com cloro, com bromo, com flúor, com cobre, prata e mercúrio, né? Então, vamos ver aqui, ó, o ácido acético é incompatível com ácido nítrico concentrado, com ácido perclórico, ácido crômico. Então, ácido acético é bem comum em vários laboratórios, aqui, ó, permanganatos, os próprios nitratos, né? Então, ácido fosfórico, incompatível com bases fortes, clorados, nitratos. Aqui,
Por exemplo, o cloro, né? É a mesma coisa que a gente viu ali para o bromo, né? O éter etílico para ácido nítrico hiperclórico, para peróxido de sódio, cloro e bromo, enfim, né? Obviamente ninguém vai saber isso de antemão. Nós temos que, quando vamos organizar, acondicionar essas substâncias, né, dentro da nossa realidade de laboratório, eu tenho que buscar essa informação. Eu tenho que saber qual é a incompatibilidade que eu tenho daquele produto. Só assim eu vou ter um armazenamento seguro, tá? Aqui também, gente, é só né, outros aqui, tá? Como hidróxido de amônio, né, incompatível aqui com ácidos, com oxidantes fortes, peróxidos, né, iodo, com acetileno. Então, uma série aqui de informações. Isso aqui é só para vocês terem, né, uma noção, que é uma informação extremamente importante que eu tenho que, né, ter em mãos, eu tenho que saber disso para fazer o armazenamento. Então, vocês vejam que realmente, né, não vai ser a ordem alfabética que vai ser a forma adequada aí de organizar esses produtos de forma segura. Bem, existe o que nós chamamos de checklist, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas o que que eu posso me basear para saber se esse local em que esses reagentes estão armazenados, eles estão atendendo aí aos critérios, é uma forma correta. Então, perguntas, né, que são elaboradas, que a gente pode responder sim, não, e colocar algumas observações. Então, estocagem, né? Os almoxarifados estão devidamente né, organizados, está devidamente organizado, existe área de recebimento, os materiais estão devidamente identificados, então, como, né, gente, eu sempre ressalto a atenção de vocês. A identificação, ela é importantíssima, tá ok? Importantíssima. Existe proteção contra pragas urbanas, então, gente, vocês imaginem o que que um roedor não é capaz de fazer no local que tem produtos químicos armazenados, né? E às vezes até situações mais simplórias, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm pânico de barata, está segurando lá um vidro de ácido, tem uma reação assim tempestiva à presença lá de uma barata, por exemplo, né? A gente tem que levar isso em conta também. Então, a proteção contra pragas urbanas ela é importante. A temperatura e ventilação são adequadas? Existem EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, adequados em número suficiente? Existe o controle do prazo de validade? Olha, gente, também se eu tenho, né, se eu tenho 10 frascos de um produto, obviamente eu tenho que organizar de tal forma que os que vão vencer, né, mais recentes, né, tem um prazo aí menor de validade, eles têm que estar, né, mais à frente. Se as pessoas não ficam atentas a isso, alguns produtos podem se vencer. Então, né, é uma regra que a gente tem da logística, inclusive, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, né? Então, a gente tem que ter essa organização, senão acaba empurrando para o fundo o mais antigo e usando os mais novos, quando vai ver um produto se venceu, não pode mais ser usado, tá? Existe uma área específica para inflamáveis? Existe ambiente climatizado? Isso aqui, gente, eu estou dando exemplos de almoxarifado no sentido de almoxarifado mesmo, né? Um local, né, que você pode ter ali empresas e dentro dessa logística aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente adequa a nossa realidade de laboratório, tá? Se adequa a uma realidade de laboratório, que a gente não tem o ideal, mas vamos tentar aí fazer o melhor possível. Produtos químicos são estocados em geladeiras ou freezer, né, que é algo que realmente, né, eu bato nessa tecla, né, isso tem que ser realmente muito criterioso, a gente não pode usar essas geladeiras como depósito, como aquelas imagens que vocês viram, né? O armário ou estante de estocagem são adequados? Existe rotatividade no uso ou os produtos são comprados em larga escala? Muitas vezes, né, gente, são comprados em larga escala. Bem, quais são esses sistemas de estocagem, né? Em grande escala, eles têm que estar presentes ali nos almoxarifados, propriamente ditos, e em depósitos de inflamáveis. Em pequena escala, vão ser a nossa realidade, né? Que são os armários, a geladeira, chamando a atenção que aqui a geladeira somente produtos que têm que ser armazenados a temperaturas mais baixas, né? Algumas têm que ser armazenadas no freezer ou em câmaras frias.
Quais são os procedimentos de biossegurança e almoxarifados? Primeiro, o layout, né? Como é que é o layout daquele local. Levar em conta as incompatibilidades, como eu já citei aqui inúmeras vezes, o prazo de validade dessas substâncias, porque, por vezes, gente, o preço que você paga para adquirir um produto químico, vou dar um exemplo aqui, o fenol. O preço do fenol, ele é muito inferior ao preço que se ele tiver com a validade vencida, eu tenho para descartar, porque para descartar eu tenho que incinerar, e somente empresas especializadas vão fazer essa incineração. Então, eu deixar um produto ou comprar em grande escala e esse produto se perder porque venceu a validade, eu tenho um custo muito maior para poder dar um destino final a esse produto. Tá? Então, o prazo de validade é algo que sempre a gente tem que checar, tá? Sempre. A temperatura desse local, onde esses materiais, né, esses produtos químicos vão ser armazenados, se há ventilação, como é que é o armazenamento dessas substâncias inflamáveis, se há sinalização, se há controle de qualidade, né? E se há aí os EPIs, né? Esses equipamentos de proteção individual, se eles estão, né, acessíveis. O controle de qualidade, gente, é muito importante ser feito, mas esse tópico aqui eu vou comentar quando a gente tiver uma aula que chama registro de laboratório, tá? Aí a gente vai abordar isso aqui que é algo bem importante, né? Vai ficar mais claro nessa aula de registro em laboratório do que se eu comentar agora, né? Bem, nessa imagem, né, realmente nós vemos aqui um almoxarifado no sentido, né, estrito da palavra. Então, vocês vejam, né, tem um piso adequado, tem um sistema de iluminação, de ventilação, né, de controle de temperatura, tudo aqui organizado. Então, isso aqui é um almoxarifado realmente, tá? O que a gente tem dentro dos laboratórios é uma adequação no armazenamento desses produtos químicos dentro do melhor que a gente pode fazer, né? Bem, os compostos tóxicos são considerados todos os compostos que, se introduzidos no organismo, eles podem causar, né, transtornos e podem até levar à morte. Devem ser armazenados de acordo com a natureza desse composto e a gente tem que levar em conta que determinados órgãos eles podem sofrer mais os efeitos, né, tóxicos desses produtos. Então, os compostos tóxicos são de escalas diferentes quanto ao seu grau de efeito, e podem ser o que a gente chama de efeito agudo ou de efeito crônico. O efeito agudo são aqueles que, mesmo em pequenas quantidades, podem provocar resultados aí muito graves, né? E o efeito crônico são substâncias que acusam problemas a posteriori, tais como substâncias cancerígenas. Então, o efeito crônico é algo que chama muita atenção, porque às vezes a pessoa trabalha com um produto muito tóxico, mas que, né, durante seu dia a dia não percebe os efeitos daquele produto. E mais à frente a pessoa pode estar desenvolvendo um tumor, porque teve contato com aquela substância química ali ao longo de anos, sem tomar os devidos cuidados. Então, né, o efeito agudo, as pessoas têm uma atenção maior do que essas substâncias que, por vezes, não manifestam esses efeitos imediatos. Então, aqui, né, você já conhece esse símbolo aqui do pictograma que a gente viu na aula anterior. Então, exemplos aqui de compostos químicos tóxicos, né? Existem números, só que são alguns exemplos. O mercúrio, fósforo branco, o benzeno, o selênio, né, o acetaldeído são alguns exemplos de compostos químicos tóxicos que vão vir, né, com esse pictograma, como a gente já viu na aula anterior. Bem, existem também os compostos reativos com a água, que são compostos que devem ser armazenados em local seco e fresco e que tem que ter um cuidado muito especial na hora de descartá-los. Então, exemplos de compostos que reagem perigosamente com a água. Então, cloreto férrico, o anidrido do ácido maleico, cianeto, acetato de etilo, tolueno, ácido sulfúrico. Então, gente, vamos ver um exemplo aqui de bom senso. Eu não posso armazenar um produto desse, né, próximo a um destilador. Né? Não posso, porque você pode ter ali um vazamento de água. Eu não posso armazenar um produto desse embaixo de um armário que tem uma pia em cima.
né? Porque pode haver aí um vazamento. Então, se eu já sei, conheço essa característica dessa substância química, eu tenho que deixar essa substância química num local, né, que a possibilidade ali, né, de entrada de água de algum evento seja mais, né, mais incomum, vamos dizer assim, né? Então, infelizmente, a gente tem eventos durante o período das chuvas que a gente tem alagamento, né, de laboratórios, o laboratório de microbiologia ambiental já sofreu inúmeros alagamentos, então até isso a gente tem que levar em conta, né? Se há goteiras ali no teto, para preservar o máximo possível essas substâncias de contato com a água, devido a reações que podem ser reações perigosas desses compostos reativos com a água. Então, aqui só são alguns exemplos. Tá? Os compostos inflamáveis, eles vão apresentar o que a gente chama de ponto de fulgor, que é o flashpoint. Então, esse pictograma que também vocês já foram apresentados na aula anterior. Então, existem compostos que eles são classificados como inflamáveis, muito inflamáveis e extremamente inflamáveis, né? Então, aqui a gente tem o acetileno, que é um composto extremamente inflamável, tá? Um exemplo aqui dos muito inflamáveis, o benzeno, o tolueno, a acetona e os inflamáveis, que é o anidrido, né? O álcool isobutílico, o amoníaco. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta, até em relação à inflamabilidade, né? Qual é o grau, né, de inflamabilidade que eu tenho daquele produto. Bem, em relação à segurança, né, eu já comentei ali, né, do efeito agudo e o efeito crônico. Então, muitas vezes, substâncias químicas eles vão ter efeitos imediatos, né? A pessoa apresenta, né, um claro caso lá de um efeito tóxico, né, por contato com o produto, pode ser um produto corrosivo, e a longo prazo existem os teratogênicos, os carcinogênicos e os mutagênicos. Então, por mais que muitas medidas de prevenção de acidentes envolvendo produtos químicos possam ser tomadas, sempre há a possibilidade delas acontecerem, né? Então, incêndio, derramamento de líquidos, vazamento de gases, né? E acidentes que envolvam a integridade física das pessoas no laboratório são exemplos de acidentes. Então, na realidade, tem que se ter um plano, né, de saber realmente como agir em situações que são situações de emergência. O que eu devo fazer quando um evento dessa natureza ocorre, tá? Então, em relação a incêndio, gente, só vou comentar aqui rapidamente que, obviamente, né, ninguém que tem treinamento, não participou de treinamento aí de brigada de incêndio, jamais vai poder sair aí, né, no combate ao fogo. Mas só para vocês terem noção, tá? Existem três categorias de incêndio. O incêndio em corpos de combustíveis comuns, nós usamos o extintor, que é o extintor de água, né, que é por resfriamento. O incêndio categoria B, que são em líquidos inflamáveis, o extintor pode ser de espuma, o de CO2 ou pó químico. Não se deve usar água, tá? E os incêndios que envolvem equipamentos elétricos, nunca, em tempo algum, usar água. Então, esse tipo de incêndio ele tem que ser combatido com extintor de CO2 ou de pó químico, né? O de pó químico deve ser utilizado quando houver fogo em sódio, potássio e lítio, tá? Também é uma informação. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Existem tipos de incêndio que têm tipos de extintores específicos para a natureza daquele incêndio. Né? Então, não é qualquer extintor em qualquer situação. O que eu sempre recomendo é pessoas que não têm treinamento em combate a incêndio, elas têm que sair do local, tá? Porque às vezes tragédias acontecem, como a gente vê um exemplo na Boate Kiss, né? Vocês vejam quantas pessoas acabaram retornando lá para tentar salvar os amigos e acabaram morrendo também. Então, quem não tem realmente, né, gente, treinamento, experiência, os EPIs adequados, tem que sair do local. Então, as substâncias corrosivas e possíveis incêndios, né, podem ocasionar lesões de contato com a pele, que deve se lavar o local aí com água em abundância, né? O contato com os olhos, o lavador de olhos deve ser utilizado, então por isso que a gente tem
nos corredores de áreas que têm laboratórios, né, o chuveiro e o lava-óleos, né? Em caso de incêndios, deve-se da pessoa, né? No caso, a pessoa está ali com a veste ali pegando fogo, cabelo pegando fogo, se usar o chuveiro. E existem aí, gente, não tem em todos os laboratórios, obviamente, que são as que a gente chama de mantas corta-fogo, porque há uma tendência que é inerente ao ser humano quando, né, uma roupa começa a pegar fogo e tudo, a pessoa tem a tendência a correr. Quanto mais ela corre, mais a chama se propaga. Então, essas mantas corta-fogo, né, as pessoas são envolvidas nessa manta para abafar ali, né, e impedir a propagação da chama, tá? Então, na realidade, essas mantas corta-fogo são muito importantes, né, de estarem presentes no laboratório.